o autor continua. Irmãos, a lição hoje demora um pouquinho mais, mas eu tentei fazer o meu melhor aqui, está sendo difícil. Mas vamos lá, vamos para essa parte final. Conflito cósmico que, acima de tudo, vai reproduzir a lição da quinta-feira, os comentários que eu fiz no início, uma disputa a respeito do caráter de Deus. Não podemos esquecer isso, gerada pelas acusações do diabo contra seu governo, sua bondade e sua justiça. É uma espécie de um processo judicial da aliança que envolve o universo inteiro. Envolve os mundos não caídos, envolve o nosso mundo, envolve o acusador e o acusado. Tal conflito não pode ser resolvido na base do murro na mesa, na base da pancada, mas exige que cada lado demonstre quem verdadeiramente é, as suas afirmações. O que isso nos diz sobre o grande conflito e a relação dele com o problema do mal, faz o autor a pergunta. Para nós pensarmos. Nos mostra esse amor de Deus, ainda que eu não conheça todas as regras, todos os limitadores, todos os parâmetros dessas regras para a demonstração do verdadeiro caráter, inclusive o tempo, irmãos. Meu apelo é que nós renovemos nossa confiança em Deus. E a lição traz aqui na pergunta 5 dois textos interessantes que demonstram o livre-arbítrio. O primeiro texto, em Marcos 6,5, está no contexto da segunda visita que Jesus fez a Nazaré. A primeira é retratada por Lucas, capítulo 4, e a segunda, e depois Jesus não volta mais a Nazaré. Ali nós vemos limites ou regras. Vamos ler então aqui o texto de Marcos 6, verso 5, que nos ajudarão a entender estes limites. Não explicam com toda a clareza, mas ilustram. Diz assim: não pôde fazer Jesus ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Por quê que Jesus não pôde fazer? A ação de Cristo foi limitada pela incredulidade dos seus patrícios, dos seus conterrâneos. Não houve fé e confiança em Jesus, isso limitou a ação de Cristo. Jesus não avançou em Nazaré para curar tantos quantos ele havia curado em Cafarnaum, como eles mesmos haviam reclamado, em Caná, porque eles não creram. O outro texto, o mesmo livro de Marcos 9, 29, nos remete, é um exemplo por contraste, por paradoxo, nos leva àquele pai do menino que era lançado no fogo, na água. Jesus havia descido do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Está ali aquela cena, aquela polvorosa, os 9 discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e aí Jesus se encontra com o pai, eles falam: se tu podes fazer alguma coisa. Jesus: olha, tudo pode aquele que crê, e ele reconhece: Senhor, não restou mais nenhuma fé em mim. Irmãos, eu gosto tanto desse texto. Tanto. O pai está intercedendo por um filho inconsciente, que não tem consciência do mal que lhe aflige. O pai é o intercessor, mas o pai não tem fé. Ele também, a sua fé foi esvaziada, foi esgotada com as contínuas decepções, e parece que o último fiapo, a última linhazinha de fé havia sido esgotada com os discípulos, e ele então chega à lona, chega ao zero da fé. Mesmo assim ele intercede pelo filho, mas ele reconhece que ele precisava de cura primeiro. E: Senhor, ajuda-me, cura a minha incredulidade. Irmãos, que coisa linda! A intercessão de um pai com o coração zerado de fé, por tantas decepções, é curado primeiramente por Cristo, conscientemente, e a fé devolvida a este pai, entregue de volta a Jesus por esse pai, dá a Cristo autorização agora para, juntamente com o seu pedido de intercessão, para que Jesus libertasse o filho do domínio de Satanás. Irmãos, que coisa mais linda! Eu amo esse texto porque talvez seja um dos exemplos mais dramáticos quando nossos filhos se afastam dos caminhos do Senhor. Eu estou aqui fazendo um parênteses. Eles se vão da presença do Senhor, não têm consciência da necessidade da volta, ou até lembram, pensam, mas não têm consciência, nem desejo de voltar. Compareçamos diante do Senhor e intercedamos. Se nossa fé, irmãos, está zerando ou zerada, que a cura se dê primeiro na nossa vida e continuemos. E então, Deus vai agir no coração desta pessoa até o limite do seu livre-arbítrio. O que me faz pensar que aquele menino desejava ser curado. Ele queria ser curado. Ele não tinha consciência naquele momento da cura, mas ele desejava ser curado. Jesus não o curaria se esse não fosse seu desejo.
Da mesma forma, irmãos, quando intercedemos por nossos filhos, Deus vai até o limite aonde eles respondam favoravelmente ou negativamente. Deus não vai fazer por eles o que eles não aceitam e não querem. Há limites nesse tema do grande conflito. No entanto, irmãos, não devemos cometer o erro de pensar que a oração e a fé são os únicos elementos presentes. Provavelmente existam outros fatores dos quais não temos conhecimento. O autor arremata desta maneira a lição, que ele ainda diz: na Bíblia há evidências de que a oração faz diferença no mundo, dando espaço para as ações divinas. É um assunto tremendo, maravilhoso, que de outra forma poderiam não estar disponíveis dentro deste contexto, desses parâmetros morais. A pessoa não tem consciência, está lá perdida, mas alguém com consciência intercede, permite que Deus atue. Mas não são os únicos poderes. Dessa maneira, está aqui posto um ponto final na lição da quinta-feira.